Eu queria chamar o nosso ministrante da noite, o nosso amigo Adam Ramon, amém? Quantos aqui se alegram pela vida do Adam? Vai vir trazer uma palavra do trono, amém? Gente, vamos orar pela vida dele. Eu queria que você se levantasse, amém? Vamos estender as mãos aqui para o Adam. Feche seus olhos, amém. Pai, nós te apresentamos aqui a vida do Ramon, Senhor. Nós sabemos que ele já é um grande testemunho na nossa vida. E o Senhor tem para derramar infinitamente. Senhor, nós te pedimos que o Senhor use ele nessa ministração. Tudo aquilo que o Senhor derramou em secreto, que o Senhor venha falar grandemente ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente? Uau, que nervoso. Tô nervoso, gente, um pouco. Mas eu gosto de... Sou bem interativo, sabe? Gosto de mexer com as pessoas, gosto de estar bem pertinho, assim. Uau! Uau! Amém? Para quem não me conhece, eu me chamo Adam Ramon. Sou um jovem de apenas 20 anos. Eu me considero jovem ainda, um jovem de apenas 20 anos. Trabalho na rede Arasuper, estou convertido, me reconciliei faz 2 anos, vai fazer 2 anos, uau, 2 anos de nação forte, glória a Deus. Tenho uns grandes amigos, Guilherme, não vou falar o nome de todos, né, porque eu vou acabar esquecendo de muita gente. Mas primeiramente venho agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer aos nossos líderes do ministério da Nação Jovem, a Gigi e o Alberto, muito obrigado por essa confiança. E hoje eu tenho uma palavra especial para vocês, sabe? E eu queria perguntar algo para vocês. Quem aqui tem um melhor amigo? Quem aqui tem um melhor amigo aqui, pessoal? Queria que você fosse nesse seu amigo agora e tirasse uma foto com ele. Coisa rápida, gente, coisa rápida, me ajuda. Que você fosse lá do seu amigo e tirasse uma foto. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Amém, amém. Eu queria te falar uma coisa hoje essa noite. Que se você tem esse melhor amigo, é um pouco forte isso, mas deixa eu te falar, essa pessoa que você tirou a foto, ou que você considera seu melhor amigo, talvez não era ela para ser seu melhor amigo. Amém? E eu tenho uma pergunta para alguém que seja ousado. Se você quiser levantar a mão, eu vou até você para você responder. Quem é realmente o seu melhor amigo? Algum corajoso? Uau, eu tô gostando desse povo aqui, tá? Esse povo aqui tá lendo a Bíblia, gente. Quem é seu melhor amigo, meu lindo? Em primeiro lugar, o grandão da Galileia e minha esposa. Uau, esse aí ganhou a noite, tá, gente? Ele não apanha mais hoje. Alguém tem alguma outra opinião? Quem é o seu melhor amigo? Alguém tem alguma outra opinião? Não? Então, eu falo para vocês, o seu melhor amigo é o Espírito Santo. E por que eu gosto de falar desse cara? Porque diante de tudo que a gente vive hoje, para a gente ser capacitado, para a gente viver essa vida de devoção, a gente depende dele. E eu vou te explicar o porquê e explicar o início de tudo, porque a gente precisa e a gente depende dele. Amém? Então hoje iremos falar do nosso melhor amigo, o Espírito Santo. Então muitas pessoas dizem que são íntimas do Espírito Santo, que têm uma relação verdadeira com o Espírito Santo. Sabe, muitas pessoas falam que são íntimas, mas no termo de conhecer, sabe, pessoas falando sobre o Espírito Santo. Mas conhecer e saber sobre o Espírito Santo não é você ser íntimo dele. Amém? E hoje, essa noite, você tem que buscar e decidir, que você tem que realmente decidir buscar ele, realmente ser íntimo dele. Amém? E diante de todos que aparecem na Bíblia, diante de tudo que aparece na Bíblia, a pessoa que você tem que ter mais intimidade é o Espírito Santo. E eu vou te explicar com os passos a mais diante da ministração. Sabe, eu não estou falando de conhecimento, eu não estou falando de saber do Espírito Santo,
mas eu falo no termo de um conhecimento pessoal da pessoa do Espírito Santo. O que é ter um conhecimento pessoal? É você ter experiência. Quem aqui tem experiência com o Espírito Santo? Quem aqui quer ser cheio do Espírito Santo? Se é você que quer conhecer o Espírito Santo, quer ser cheio essa noite, dê um glória a Deus para Jesus. Amém? Então lá em João 14 é um capítulo que fala muito sobre o Espírito Santo. Se você não leu o livro de João, eu aconselho a você ler. João 14, a partir do verso 16 até o 17, fala assim: eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre. Ponto B, o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece, porém vocês o conhecem. Olha como isso é incrível. Porém vocês o conhecem, porém eu o conheço, porém você que é filho amado conhece, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Amém? E a pergunta que eu quero falar para você: você já realmente perguntou se você conhece o seu melhor amigo? Quero que você reflita agora. Será que realmente você está tendo algo de amigo com ele? Será que você não está deixando de desejar ele algumas noites, algumas madrugadas? Será que você está deixando de buscar ele como você deveria buscar? Essa é uma pergunta que eu quero deixar para vocês, mas eu não vou entrar nesse termo agora, sabe? Eu quero falar um pouco disso, voltar um pouco atrás, sabe? E o que você precisa ter é experiência com ele, sabe? Não dá para falar que eu tenho um relacionamento com alguém, e eu vou usar de exemplo aqui. Tenho aqui meu amigo Azaf. O Azaf, muitas pessoas falam sobre o Azaf, fala com o Azaf é isso, fala com o Azaf é aquilo, e eu vou ministrar sobre o Azaf, falar sobre o Azaf. Mas eu só conheço sobre o Azaf porque pessoas me disseram sobre o Azaf. Pessoas falaram das experiências delas com o Azaf. Isso não é intimidade, gente. Você falar de uma coisa que você não tem relacionamento, você não tem intimidade. Você não tem autoridade e não tem o porquê ensinar aquelas pessoas sobre aquilo, porque você não tem relacionamento, sabe? Você não vai ser verdadeiro naquilo que você está pregando, sabe? E uma coisa para você viver a sua vida de uma forma extraordinária é ter relacionamento com o Espírito Santo. E a gente vai chegar nesse ponto do porquê. E agora eu começo com a pergunta: como ter acesso ao Espírito Santo? Sabe, você já se perguntou como alcançar esse cara que vai te dar todas as coisas? Porque lá em João 14, 26 fala: contudo, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que lembre de tudo o que eu disse. Amém? Primeiro, oração é uma das chaves principais para você ter a presença do Espírito Santo. Lá em Atos 2, todo mundo conhece o dia de Pentecostes. A partir do verso 2 fala que de repente veio um som do céu como um vento muito forte, e assim encheu toda a casa e todos que estavam sentados. E assim todos foram batizados, e assim foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, assim como o Espírito capacitava. Amém? Então olha aqui para mim. Você tem que ter a convicção que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Você tem que ter a convicção que o Espírito Santo, ele está aqui na Nação Jovem. Você tem que ter a convicção que o Espírito Santo, ele está em você, porque não é eu que falo, é a palavra que fala. Sabe uma coisa que você tem que ter entendimento? Que tudo que está na Bíblia, ela é intencional. Deus, ele fez a Bíblia totalmente intencional. Cada palavra que está na Bíblia, ela é intencional. Sabe, então, se o próprio Jesus falou que o Espírito Santo está para sempre e em vocês, é porque ele está em vocês, ele está aqui agora. Amém? Então, explicar o começo de tudo. O Espírito Santo, ele está desde o começo de tudo. Como assim, Ramon? Desde o começo de tudo? Desde a criação da terra, antes de a terra haver luz. Lá em Gênesis 1, versículo 2 fala: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre águas profundas, mas o Espírito de Deus se movia ou se apaziguava sobre a face das águas. Mas você pode parar para pensar, o Espírito Santo, ele não era tão acessível como ele é hoje, né? E eu quero que você fale: obrigado, Jesus. Diga, gente, obrigado, Jesus, pelo teu Espírito Santo. Mas olhando para o Velho Testamento, a gente vê que apenas algumas pessoas escolhidas por Deus, ela tinha
elas podiam ser cheias do Espírito Santo. Algumas pessoas escolhidas com um propósito, é claro, de guiar nações, sabe, de se levantar como levita para direcionar uma nação e etc. Sabe, no Velho Testamento a gente tem alguns exemplos de homens que foram cheios de Deus, foram cheios do Espírito Santo. José é um exemplo. José tinha dons de revelações, mas em nenhum momento a Bíblia fala que José era cheio do Espírito Santo, mas Faraó reconheceu ele como um homem cheio do Espírito de Deus. Lá Faraó fala que por isso que ele pergunta: será que alguém vai achar um homem igual você, um homem cheio do Espírito de Deus? Sabe, quando você chega no lugar, gente, quando você chega cheio do Espírito Santo, você é reconhecido. Sabe, quando você está cheio do Espírito Santo, as pessoas te reconhecem. Sabe, quando você chega no lugar, as pessoas dizem: nossa, cara, você tem algo diferente, você tem uma alegria, você tem um fruto do Espírito Santo, você tem a compaixão, você sabe ter um domínio próprio. E isso é ser cheio do Espírito Santo. Então José, diante disso, ele foi reconhecido como um homem cheio do Espírito de Deus. Amém? Outro exemplo, Sansão era cheio do Espírito Santo. Sansão apoderou-se do poder do Espírito e tinha uma força sobrenatural. Outro exemplo, Bezael, lá em Êxodo 31, é a primeira vez que na Bíblia aparece o termo seja cheio do Espírito. E é a primeira vez que na Bíblia menciona seja cheio do Espírito. Mas como eu falei para vocês, no Velho Testamento, pessoas só eram cheias do Espírito Santo com um propósito. Qual era o propósito de Bezael? Sabe, o propósito dele era construir um tabernáculo. Sabe, Deus colocou sobre a vida dele habilidades e capacidades de sabedoria artística para construir um tabernáculo. Então, você percebe que o Espírito Santo ele não era tão acessível. E hoje você tem esse amor, essa graça, essa misericórdia, esse cara que é tão acessível hoje. Sabe, você não agradece por isso. Será que você já agradeceu por ter o Espírito Santo sobre sua vida? Ah, Ramon, eu peco. Ah, Ramon, eu pequei. Então ninguém teria o Espírito Santo. Se você cai todo dia, será que o Espírito Santo ele me ama? Claro que ele está, cara, ele está em você. A palavra que fala não é eu, não é o Ada Ramon que está falando, é Jesus que está falando que ele está em você. Então, para de criar essas coisas na sua mente, para de criar essas mentiras do diabo na sua mente. Sabe, o Espírito Santo, ele veio para algo diferente. Sabe, ele quer algo diferente hoje, essa noite, ele quer algo diferente na sua vida. Sabe, se você recebe esse algo diferente do Espírito Santo, bata palmas para Jesus. Amém? Então, alguns pontos do Espírito Santo. Ele é intencional em tudo o que faz. Outro ponto, ele faz questão de distribuir os seus dons para a igreja. Sabe, ele te lembra das promessas. Sabe, ele tem ação direta e indireta de convencer ao homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando a gente fala de distribuir o dom para a igreja, quem é a igreja? Quem é a noiva de Cristo? Somos nós, eu e você. Fomos resgatados do pecado, a gente foi lavado pelo sangue. Amém? Então, a gente sabe de muita coisa disso. Muita gente está falando: esse cara está falando essas coisas aí, sei nem quem é esse Ramon aí. Essas coisas a gente sabe. Mas você sabe dessas coisas e mesmo assim continua negligenciando a sua busca por Ele. Sabe até quando a gente vai parar de negligenciar essa busca por Ele? E aos poucos eu vou te explicar por que Ele é uma das peças fundamentais e a pessoa que a gente mais precisa ter profundidade é com Ele. Sabe, a constância de ter um relacionamento com o Espírito Santo, ela não é minha, não é da Gigi, está te mandando mensagem, não é do teu líder, está lá todo dia te perguntando como é que você está, como é que está a sua vida de oração. Não, a responsabilidade é sua. Sabe, a responsabilidade de manter o fogo aceso é sua. A responsabilidade de se prostrar no lugar certo é sua decisão. Sabe? E um texto que é muito usado, que está sendo muito ministrado aqui nesse tempo, é Levítico 6, capítulo 6, versículo 12, que fala: o fogo do altar nunca se apagará e deve ficar sempre aceso. Então, pergunta para a pessoa do seu lado: você está tendo um relacionamento constante com o Espírito Santo? Dá um murro, chama de lindo, chama de maravilhosa, faça qualquer coisa. Sabe? E agora, nos dias de hoje, as coisas, elas são um pouco diferentes. Através de quem, gente? De Jesus. Fala: obrigado, Jesus, pelo teu Espírito Santo. E eu te explico por que as coisas são um pouco diferentes. Quando Jesus estava iniciando seu ministério, desde o dia que ele estava sendo batizado pelo João Batista, a Trindade já estava junto com ele: Pai, Filho em carne e o Espírito Santo.
E diante de todo esse ministério, quando Jesus estava fazendo o seu ministério, estava a Trindade com ele. A Trindade estava a todo momento com ele, desde o tempo quando ele estava no Getsemane até chegar ao seu tempo de crucificação, que estava ele e o Pai, sabe? E ele prometeu que o Espírito Santo ia estar com nós. Ele prometeu que ia ficar outro Consolador aqui com nós. E ele ia subir, entregou o seu Espírito e bradou alto, entregou o seu Espírito ao Pai, e assim se entregou. Amém? E por que eu falo que ele é a pessoa essencial para a gente ter um relacionamento? Sabe? Eu quero te provar que a Trindade ela existe, mas em alguns pontos a gente tem que ter um entendimento em quem saber buscar e na hora certa saber buscar. Aqui nesse lugar nós somos guiados pelo Espírito, amém? A igreja depende do Espírito, mas mais para frente eu vou te explicar a diferença entre o ministério de Jesus e o ministério do Espírito Santo. E lá em João 14, 23 fala abertamente sobre a Trindade. Fala assim: se alguém me ama, Jesus falando, obedecerá a minha palavra. Meu Pai, Jesus falando, meu Pai o amará. E nós, ele e o Espírito Santo, viemos nele e fazemos morada. Mas diante da crucificação, diante de tudo, quem foi que ficou aqui? Quem foi o Consolador que Jesus tinha falado que ficou aqui? Quem foi, gente? O Espírito Santo. O Espírito Santo que ficou aqui. Sabe, o Espírito Santo, ele foi, sabe, gerado para edificar a nossa vida. Sabe, o Espírito Santo, hoje ele está com a intenção de curar você. Sabe, hoje o Espírito Santo, ele está com a intenção de tirar todo o medo da sua vida. Hoje o Espírito Santo, ele quer tirar todo o trauma que está na sua vida. Sabe, hoje a gente é uma geração muito traumatizada, sabe? Falta de paternidade, falta de um amor verdadeiro. Sabe, muitas pessoas se entregam o seu sentimento e ficam feridas e não conseguem sair daquilo. Sabe, hoje o Espírito Santo, ele quer te curar de tudo isso. Sabe, hoje é a noite que não vai haver algo milagroso, um sinal milagroso, mas vai haver cura no seu interior. Amém? E lá em Romanos 8, 26, diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? E agora eu vou te explicar. Se a mídia estiver atenta aí, queria que você colocasse para mim esse texto crítico, 2 Coríntios 13, 14. Não sei se vai ser o 14, mas se não tiver o 14 é o 13. Gente, vocês estão felizes, gente? Estou sentindo vocês assim meio... Meu Deus, gente. Uau! É isso. Aqui vou explicar 3 pontos. 3 pontos para vocês. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Aqui a gente tem 3 pontos: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, amor do Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo. E qual desses 3 pontos precisa de algo relacional? Qual desses 3 pontos precisa ter algo íntimo? A comunhão. Comunhão com quem? Com o Espírito Santo. Então, você precisa ter comunhão com o Espírito Santo, mas algo verdadeiro. Não algo, sabe, mascarado. Uma coisa você aqui no seu secreto, outra coisa você lá fora, uma coisa você aqui na igreja. Não. Você tem que ser verdadeiro com Ele, sabe? E através do Espírito Santo é que a igreja, eu e você, noiva de Cristo, se conecta ao Pai. Então, você percebe que para alcançar o Pai, para alcançar o Deus Todo-Poderoso, para alcançar aquele que traz tudo diante do céu, aquele que criou o céu e a terra, a gente precisa primeiro ter um relacionamento com o Espírito Santo. Amém? Por que, Ramon, o Espírito Santo é tão essencial? A mensagem que é para ser pregada não é sobre a cruz, não é sobre Jesus? Sim, a nossa maior missão é falar sobre Jesus. Mas para a gente falar sobre Jesus com autoridade, com poder, cheio de água para derramar na vida de outra pessoa, a gente precisa estar cheio desse cara. A gente precisa estar cheio do Espírito. A gente precisa estar buscando algo no secreto, que é somente Ele que vai te visitar lá à noite. Amém? Então por quê? Somente através do Espírito Santo que a igreja se capacita. Primeiro ponto: você só tem poder dos céus vindo sobre sua vida quando você é íntimo do Espírito Santo. E os dons da igreja só vêm através do Espírito Santo. Amém? E não somente isso, os frutos, os 7 frutos
que a gente pode alcançar, quem é que dá esses frutos? Os frutos é do Espírito Santo, são 7 frutos do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele não tem nenhuma função, nada além disso, do que ser íntimo da igreja do Senhor, ser íntimo de você. Sabe, a função dele é só ser íntimo seu, ele te capacitar, sabe? E eu vou te explicar agora porque o ministério de Jesus e do Espírito Santo é diferente. Sabe, Jesus é a revelação de Deus para o mundo. O Espírito Santo é a revelação de Deus para a igreja, para você. Sabe, quando você entende que primeiro você vai ter que conhecer Jesus, a revelação de Deus, o amor, sabe, aquele que te cura, aquele que te lava do pecado, aquele que tira tudo aquilo que está ferido. Agora, diante de Jesus, você vai conhecer o Espírito Santo, aquele que vai te capacitar, aquele que vai te impulsionar, aquele que vai te levar para o próximo nível, aquele que vai fazer você conhecer outras pessoas, que vai fazer você salvar Jesus, que através do Espírito Santo você vai conseguir salvar pessoas, vai conseguir incentivar essa pessoa a conhecer esse Jesus. Então, essa é a diferença entre o ministério do Espírito Santo e o ministério de Jesus. Amém? Então, você tem que tratar o Espírito Santo em termos pessoais, sabe? O seu relacionamento com o Espírito Santo é o que dá ao início do seu relacionamento com Deus. Então, muitos da gente sabemos disso. E temos alguns pontos aqui, minha ministração é bem rápida. O que te afasta da presença do Espírito Santo? Primeiro, o pecado te afasta do Espírito Santo. Sabe, todos nós fizemos algo que não agrada o Espírito Santo. Por que a gente tem que orar todo dia, Ramon? Porque todo dia a gente tem que se arrepender de algo. Por que a gente tem que orar todo dia, Ramon? Porque todo dia a gente desagradou o Espírito Santo de alguma forma. Por que a gente tem que orar todo dia, Ramon? Porque todo dia a gente tem que estar se santificando, sabe? Para não ser influenciado por esse mundo. E eu te falo, lá em Gênesis, gente, no começo da Bíblia tem tudo. No começo da Bíblia já tem o que é o pecado, já tem o que é o Espírito Santo. Na Bíblia tem tudo no começo da Bíblia. E lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 7, eu amo falar desse versículo, que fala: se você fizer o bem, não se levantará, se porém não fizer. Saiba que o pecado é a espreita à porta, e ele deseja governá-lo. Ou em outra tradução fala, ele deseja te dominar, mas você deve dominá-lo. Porque o pecado, ele quer te dominar, sabe? Isso é algo que você tem que entender, que o pecado, ele nunca vai estar fora da sua vida. Ele vai estar sempre ali perto de você. Ele vai estar sempre te tentando. Ele vai estar sempre te tirando da presença daquilo que mais importa, que é a presença do seu Pai. E quando você cai, você tem que entender que você não cai porque você quer ou sem querer, não, gente. Sabe, você cai porque primeiro você pensou. Sabe, tudo é cogitado na sua mente. Sabe, antes de agir, você primeiro pensou na sua mente em pecar. Sabe, a gente é uma geração que a gente dá desculpa para muita coisa, sabe? A gente é uma geração que brinca com algo muito perigoso, que é o pecado, sabe? E essa geração, muitos falam que é a geração do avivamento. Eu creio que é a geração do avivamento, mas tem muitas coisas para ser moldada nas nossas vidas, que as pessoas chegam tão perto do pecado, sabe, de uma forma assim que eu não consigo explicar. As pessoas se relacionam com pessoas que não deviam se relacionar. As pessoas, sabe, vão para lugar que elas nem deviam ir, nem deviam cogitar aí. Sabe, a gente não devia ser assim. A gente devia ser mais temente a Deus. Sabe, quantas vezes aqui você marcou uma comunhão para orar? Difícil. Você marcou uma comunhão, bora adorar a Deus, vamos lá na minha casa. Meu Deus, Alberto, vamos lá fazer uma aula de violão, adorar a Deus no meio da rua. Duvido se alguém fez isso aqui essa semana. Difícil. Sabe, falta isso na nossa vida. Você buscar por isso, ter amigos que te levam para isso. Sabe, e o pecado é a pior coisa. É a pior coisa que você pode ter na sua vida. Sabe? Então, a gente é uma geração de muita desculpinha. Mas eu creio que na Nação Forte tem jovens e mulheres cheios do Espírito Santo, que não estão com essa mente, sabe, conturbada pelo mundo. Sabe, são jovens cheios do Espírito Santo que vão ganhar essa baixada, que vão ganhar família, sabe, vão fazer algo diferente aqui na terra. Se é você, dê um glória a Deus para Jesus. Amém. Vamos lá. Segundo ponto, orgulho. Orgulho é um dos principais sentimentos para você pecar, para você retroceder, para você se afastar da presença do Pai. Sabe, você que é orgulhoso, vou te falar,
Você que é orgulhoso, meu filho, meu lindo, meu cheiroso, você dá muito trabalho para o seu líder. Você que é orgulhoso, você deve dar muito trabalho para o seu líder. Sabe? O cara que é orgulhoso, ele tem dificuldade em se abrir. O cara que é orgulhoso, ele tem dificuldade em pedir ajuda. E calma aí, o seu líder ele não tem uma bola de cristal que vai saber o que, que você está sentindo, o que, que você está passando. O seu líder não tem isso. Tem líderes aqui hoje essa noite, amém? Eu acho que eu não sou líder, mas como eu sou líder de célula, eu entendo um pouco assim, sabe? Mas você que é orgulhoso, você tem que tirar esse sentimento de você, sabe? O orgulho, primeiramente, se você não consegue ter um relacionamento com o seu líder, fala que, meu príncipe do céu, precisa de oração por causa disso. Você não tem um relacionamento com o Espírito Santo não, irmão. Se você não consegue se abrir com o seu líder, você vai chegar lá no seu secreto sozinho e vai falar com o Espírito Santo. E eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil. E por isso que a gente é uma geração de desculpinha, sabe? A gente não sabe se submeter à liderança. Primeiro de tudo, você tem que saber se submeter à sua liderança. Saber honrar a sua liderança, sabe? E eu creio que quando você sabe honrar a sua liderança, você agrada o Espírito Santo. Você agrada o Senhor. Porque quem levou Jesus ao deserto? Quem conduziu Jesus ao deserto? O Espírito Santo. Uau, eu amo esses caras que gostam de ler a Bíblia. Sabe? E essas pessoas que são orgulhosas, eu creio que elas vão ser curadas hoje, em nome de Jesus, sabe? Tem muita gente que não é curado, algo sentimental ou algo interno, algo que vem trazendo de outro ministério, algo que trouxe do mundo, que não conseguiu curar, porque você é orgulhoso. Você não pede ajuda, você só fica parecendo um patinho feio no canto, de cara emburrada, sabe? Sem realmente procurar se prostrar, procurar ajuda para quem realmente vai te ajudar, sabe? Você que é orgulhoso, você não consegue ter um relacionamento sincero com o Espírito Santo. O exemplo de quem foi orgulhoso, o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, quando ele construiu um império grandioso, caminhou pelo terraço de seu palácio e vangloriou-se, dizendo que havia construído tudo com sua força e para a sua glória. Mas houve consequência de alguém que é orgulhoso. Ele perdeu tudo. Perdeu o trono, perdeu a razão, voltou para a rua, sabe? E você que é orgulhoso, eu não quero que você entre nesse lugar, sabe? Você que é orgulhoso, você tem que tirar esse sentimento de você. Isso te afasta do Pai, isso te afasta da tua cura, sabe? Isso te afasta daquilo que é o teu propósito, sabe? E hoje eu estou aqui para te relembrar que você, sabe, deixar de ser orgulhoso não é você ir lá se humilhar para a pessoa, não, mas você é saber que aquela pessoa, ela pode te ajudar, sabe? O teu líder é o único que está na brecha todo dia por você. O Espírito Santo é o único que intercede por gemidos inexprimíveis por você. Ele é o único. Você, seu líder, tem que ter um relacionamento diário com o Espírito Santo, sabe? O seu líder, eu tenho certeza que o Espírito Santo fala com o seu líder para ele te ajudar em algumas áreas. E por que você não honra o seu líder? Porque você não honra aquele que sangra todo dia por você, que intercede por você, que ora por você, sabe? Você tem que honrar. Terceiro ponto, voltar atrás daquilo que você já renunciou. Como assim, Ramon? Eu tenho um exemplo. Eu, quando eu estava me convertendo, eu tinha uma listra aqui na sobrancelha e tal. Eu cortava, fazia listra assim, fazia outra aqui e tal. Aí, tem um dia que eu estava cortando o cabelo. Falei, meu Deus, estou parecendo um marginal. Posso ser assim não, Jesus. Aí o Espírito Santo falou, tu nunca mais vai fazer isso na sobrancelha. E, gente, parece ser algo besta, mas quando você é incomodado dessa forma, eu duvido se você fizer a listra, ele não vai te relembrar. Outro testemunho que eu tenho, quando eu tinha acabado de me reconciliar aqui na igreja, e eu fazia poucos dias, acho que não tinha nem uma semana, eu limpando lá a área de casa e tal, tinha acabado de chegar do trabalho, e eu, gente, eu estava escutando pose do rolo, gente, até hoje eu lembro, pancadão, tudo, sei o quê, aí eu parei assim, aí o Espírito Santo falou, meu filho, tu precisa realmente disso. E na mesma hora, eu estava na alegria doida, eu parei. E fiquei triste, gente. Escutando funkzão lá. Aí quando eu botei um louvor, moleque, quando eu botei um louvor assim, parece que eu estava em outro planeta, ó. Sabe? Esse tipo de coisa que eu quero falar para vocês, que você não pode voltar atrás. Você já renunciou por quem? Você renunciou por ele. Por que você vai voltar atrás? Você não pode voltar atrás daquilo que você já renunciou.
pelo seu pai. Amém? Quarto ponto. Falei, gente, que a ministração é bem rápida. Quarto ponto. Você não prioriza ele na sua vida. Acho que isso aqui é o ponto principal. Foi até uma das coisas que o John falou. Eu amo o John, gente. Sabe? Um fato dessa nossa geração. A gente prioriza tudo. Amizade, TikTok. Sabe fazer todas as dancinhas do TikTok. Prioriza Instagram. Tem uma rotina cheia de tal de coisa que não sei o quê. Mas a única pessoa que não está na sua rotina é o Espírito Santo. Meu Deus do céu, gente. Como assim? O cara que era para ser a sua prioridade, ele não está na sua rotina. Como assim um cara que é o único que pode te curar, te tirar desse lamaçal de pecado? É o único que pode fazer tudo isso e ele não está nem na sua rotina. Gente, vocês oraram hoje? Quem aqui orou hoje? Oh, meu Deus do céu. Glória a Deus. E quem não orou vai orar daqui a pouco, tá? Se prepara. Sabe? A gente vive num mundo que a gente é cheio de muita coisa, sabe? O mundo, a tecnologia de hoje em dia, ela enche a gente de muita coisa, sabe? Influencia a nossa vida muito fácil. E por que eu falo que a gente prioriza tudo menos o Espírito Santo? Sabe, o celular é um vício mundial que ele acaba com a tua mente, acaba com o teu relacionamento fora de casa. Eu falo no termo pessoal com as pessoas. A pessoa que é viciada no celular, ela não consegue ficar 1 hora, se ela estiver numa comunhão com alguma pessoa, ela não consegue ficar 1 hora sem mexer no celular. Se você não consegue ficar 1 hora sem mexer no celular, você tem tempo para orar? Não tem, gente. Não tem. Você não tem tempo para orar. Será que você está orando esses dias? Será que você está jejuando esses dias? Primeiro de tudo, você tem que jejuar para matar a sua carne. Por que você tem que matar a sua carne? Para você ser mais sensível a Ele. Sabe, para você realmente sentir a voz dele. Sabe, hoje, quando eu mandei uma foto aqui para esse abençoado, ele falou, tá fazendo o quê? Eu mandei a foto todo babado, chorando lá. Aí, falou desse jeito, gente. Tava dormindo, cabra covarde, que não sei o quê. Falei, homem, vigia, intercedendo aqui pela tua vida, pelo culto e tal. Sabe, a gente tem que ter amigo assim, que confronta a gente. Sabe, amigo que impulsiona a gente. E quando a gente não prioriza ele, a gente se afasta do Pai. E quando a gente se afasta do Pai, a gente tem um precipício maior de cair no pecado. Amém? Então, uma coisa que eu quero levar vocês hoje, estou terminando já, gente. Sabe, uma coisa que eu quero levar vocês hoje é vocês decidir ter um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Sabe, um pastor que a gente gosta muito é o Guilherme, que ele fala, que é o pastor Hernandes. Ele contou o testemunho dele que quando ele estava com um amigo dele lá, um amigo dele estava fazendo uma escritura, ele ia escrever, acho que era Romanos 14, que fala muito sobre o Espírito Santo também. E o Espírito Santo falou assim, você não pode escrever sobre mim, nesse teu livro aí. E ele falou, oxi, por que, pai? Ele falou, tu não tem intimidade comigo, como é que tu vai falar sobre mim? E a partir daí, o pastor Hernandes falou e decidiu que ia ter um relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo, sabe? E hoje eu quero te relembrar e te trazer para esse lugar, sabe? De realmente buscar aquele que realmente precisa estar na sua vida, de buscar aquele que realmente importa na sua vida, sabe? Você prioriza tantas coisas, mas não prioriza um tempo de oração, um tempo de leitura, sabe? Não prioriza nada do que é importante na sua vida. E hoje eu quero te relembrar que o Espírito Santo hoje ele está aqui hoje essa noite para falar ao seu coração, sabe, para te curar, para te renovar, para te restaurar, sabe? E diante de tudo isso, gente, quero que você fique onde você está, sentado mesmo. Que a gente possa, antes de a gente finalizar aqui, quero que a gente faça uma oração. Amém? Quero que você realmente fale verdadeiramente com o Espírito Santo, sem, meu Deus, Pai altíssimo, maravilhoso, não. Quero que você fale, poxa, Espírito Santo, hoje eu te magoei de uma forma que, como se você estivesse falando com seu pai, sabe? Como se você estivesse falando com o seu melhor amigo. Eu quero que você fale verdadeiramente com ele. Curve sua cabeça, feche seus olhos, sabe? Queria que a banda de louvor pudesse se posicionar já. E diante dessa noite, Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, eu lhe peço que hoje, essa noite, que você possa, Pai, restaurar o nosso altar de oração. Espírito Santo, que o Senhor possa hoje renovar, Pai, o nosso coração. Que o Senhor possa capacitar a gente
para viver o que é algo extraordinário, meu Deus. Pai, no nome de Jesus, primeiramente, nos perdoa por todas as vezes, Pai, que a gente não te buscou como a gente deveria. Pai, nos perdoa por todas as vezes, Pai, que a gente negligenciou a Tua presença. Sabe, que a gente negligenciou a busca por Ti, meu Deus. E eu lhe peço, Pai, que hoje, essa noite, você possa curar cada filho Teu que está aqui. Talvez um sentimento de trauma, um sentimento de abandono, sabe, um sentimento de nunca se sentir amado. Talvez tenha algum filho aqui Teu, Pai, que nunca escutou um eu te amo de alguém próximo. Talvez nunca escutou um eu te amo de um pai, de uma mãe. E hoje, Espírito Santo, eu lhe peço, em nome de Jesus, que o Senhor possa agora tocar o coração do seu filho. Pai, tudo que ele estiver orando agora nesse momento, eu quero declarar, Pai, que o Senhor vai estar falando ao coração do teu filho, Pai. Que em nome de Jesus possamos, Pai, entrar em uma profundeza maior contigo. Que a gente possa alcançar águas mais profundas. Que a gente possa ter realmente um relacionamento verdadeiro com você. Espírito Santo, eu lhe peço que hoje você venha, Pai, fazer algo que o Senhor nunca fez nas nossas vidas. Em termos de intimidade, em termos de relacionamento, em termos de presença. Pai, eu lhe peço que você possa quebrar o nosso coração, quebra o nosso orgulho, sabe, quebra a nossa alma, tira toda a ira, sabe, toda a falta de amor possa ir embora, Pai. Que em nome de Jesus agora eu lhe peço, Senhor, que o Senhor possa tirar todo o fardo pesado da vida dos seus filhos. Pai, que o Senhor possa tirar tudo, tira todo o fardo pesado, toda a pressão, tudo aquilo que vem afligindo o coração do teu filho, Pai. E que em nome de Jesus possamos seguir indo mais profundo contigo, em amor, em graça, em misericórdia. Espírito Santo, eu quero te falar todas as vezes, Pai, que eu errei, eu pequei. Eu sei, Pai, que eu errei, eu pequei, mas eu quero aprender a te amar mais. Eu quero aprender a falar em amor contigo. Eu quero aprender a falar, sabe, o quanto eu preciso me entregar mais, Pai. Quantas vezes, Pai, eu deixei de me entregar? Quantas vezes eu deixei de falar de Ti? Quantas vezes eu não busquei você no secreto? Eu venho te pedir perdão por isso. Sabe, eu não sou merecedor de nada, Pai. Eu não mereço estar aqui diante da Tua casa. Eu não mereço estar aqui ministrando Tua palavra. Eu não mereço nada do que a gente está vivendo, Pai. Mas eu sei que tem algo grandioso dos céus, que é a Tua graça, a Tua misericórdia, que ela está sobre nossas vidas. E eu venho te agradecer por isso, pela Tua presença. Pai, que em nome de Jesus agora o Senhor possa, Pai, tá convencendo o Teu filho de todo o pecado. Sabe, convencendo o Teu filho, Pai, de toda a dor que ele tem, Pai. E que em nome de Jesus, Pai, possamos viver uma noite hoje extraordinária da Tua presença. Em nome de Jesus, Pai. Queria que agora você pode ficar de pé nessa noite já. E eu queria agora, nesse momento de oração, meio que de arrependimento, queria agora, quando o louvor subisse, eu queria que os líderes aqui da Nação Forte que estão à frente me ajudassem a interceder, sabe? Agora a gente passou por um momento de uma oração de arrependimento, de perdão. Eu queria que quando o louvor subisse, eu não queria que você não olhasse para ninguém agora. Eu queria que você realmente entrasse em uma oração de arrependimento, sabe? Tem tantas coisas que a gente deixou de buscar, tantas coisas que a gente deixou de ter, porque a gente não busca Ele como deveria. E eu quero que quando o louvor estiver aqui, eu quero que seja só você e Deus agora nesse momento. Se você quiser abraçar alguém, você abraça. Mas eu peço que você realmente seja verdadeiro. Não comigo que estou pedindo, mas com o Espírito Santo que está aí, que Ele quer falar com você. Seja verdadeiro com Ele, sabe? Entre em devoção verdadeiramente com Ele. E quando a banda subir, quando a banda começar a tocar, eu quero que você seja uma pessoa totalmente entregue a Ele. Em nome de Jesus, Pai. Que hoje o Senhor possa, Pai. Espírito Santo, por favor, o Senhor possa, em nome de Jesus. Abri os meus olhos outra vez. Eu quero ver a beleza de Deus no Filho. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Eu quero ver a beleza de Deus
Deus no Filho. Cristo, beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, eu quero conhecer Cristo. E Cristo, beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, eu quero conhecer Cristo. A beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. E qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. E qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. E Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada no Pai. Cristo, Cristo, Cristo é tudo. E Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, é Cristo, a beleza revelada no Pai. Cristo, Cristo. Continue falando com ele agora essa noite. Sabe? Tem algo tão grandioso aqui, gente, que vocês não têm noção. Sabe, você não tem noção quando você é tocado por ele e você tem um quebrantamento verdadeiro, você tem um amor verdadeiro. Sabe, eu sou um cara que tive problema de paternidade muitas vezes. Sabe, eu tinha um pai presente, mas nunca tinha um eu te amo, nunca tinha um abraço. E eu encontrei um abraço verdadeiro, que foi através de Jesus, foi através do Espírito Santo. Sabe, foi através de alguém que me resgatou. Sabe, e nesse momento eu quero te contar uma história. Alguém que tomou uma decisão certa na vida, sabe? Lá, e no livro de Lucas conta sobre a história de Jairo. Jairo era um líder da sinagoga que naquele tempo ele ia contra tudo que Jesus falava. Sabe, tudo que Jesus pregava naquele tempo, ministrava, ele ia contra. E Jairo naquele tempo, ele estava passando por uma dificuldade. E ele correu aos pés de quem? Ele correu aos pés de Jesus. Só que quando ele decidiu correr aos pés de Jesus, durante o caminho da casa de Jairo para curar sua filha, tinha uma mulher que sangrava há 12 anos. E por que eu falo que é a decisão certa? Porque se Jairo talvez se não tivesse tomado a decisão certa de encontrar Jesus, aquele que realmente podia curar a filha dele, talvez ele não poderia encontrar aquela mulher no caminho e ela ser curada também, sabe? E quando Jesus chega na casa, muitas pessoas duvidavam que ele podia realmente trazer a cura, podia trazer o renovo naquela família, sabe? Que podia trazer aquela menina, sabe, que estava quase morrendo, que chegou a morrer por um tempo, mas Jesus trouxe de ela a volta à vida e trouxe algo extraordinário. E que eu quero dizer para você, sabe, eu quero te chamar aqui não para ter algo religioso, mas eu estou te chamando aqui para você realmente conhecer o verdadeiro Jesus, sabe, tomar uma decisão certa na sua vida.
Sabe, talvez você tome uma decisão certa, você vai ser igual Jairo. Você não vai só curar a sua família. Por onde você passar, você vai estar levando Jesus e curando outras pessoas também. Sabe, você tomar a decisão certa é você realmente parar de viver para o mundo e realmente começar a ter um arrependimento verdadeiro, ter um relacionamento verdadeiro. Se tem alguém aqui hoje que quer aceitar Jesus, a gente tem uma equipe aqui para orar por você. Sabe, aqui é uma casa de paternidade, aqui é uma casa de amor. Sabe, aqui é uma casa de cura. Sabe, a gente não está aqui para te condenar, para te fazer nada disso. A gente não quer ser religioso. Aqui é uma casa de paternidade, aqui é uma casa onde você vai encontrar muitos frutos, muito amor, muito carinho. Vai encontrar uma justiça que é verdadeira. Vai encontrar um Deus que realmente faz milagre na sua vida. Vai realmente encontrar aquele que morreu por você na cruz, sabe? E diante dessa noite eu pergunto, se tem alguém aqui para Jesus, se tem alguém aqui que quer aceitar esse Jesus que cura, que restaura, sabe, que traz um renovo na sua vida, que pode curar a sua família, que pode curar alguém que está enfermo lá na sua casa. E você pode ser essa ponte igual o Jairo foi. Pode ser essa pessoa que vai realmente tomar a decisão certa na sua vida. E Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo. A beleza revelada no Pai. Cristo, Cristo. E Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo é Cristo. A beleza revelada no Pai. Cristo e Cristo. Amém. Queria que a gente pudesse orar agora. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por mais oportunidade de estarmos aqui na tua casa, meu Deus. Pai, que você possa proteger cada filho teu que está aqui nesse lugar, que você possa proteger a família. Pai, possa proteger teu filho, Pai. Pai, que ele possa chegar em casa com muita proteção, muita saúde e prosperidade na vida dele. Pai, te louvamos, te agradecemos, Pai, por ter a oportunidade de estar aqui na tua casa, podendo sentir da tua presença, sabe, podemos receber daquilo que vem dos céus, Pai. E que em nome de Jesus possamos ir para nossas casas cheio de Deus, cheio de amor para receber, cheio de amor para distribuir para as pessoas, Pai. E que em nome de Jesus, Pai, lhe agradecemos por essa noite e que podemos te louvar, Pai. Bata palmas para Jesus essa noite. Amém.